Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Primeiro dia pós-término do Campeonato Brasileiro da Série A. Imaginamos que a partir de hoje a gente comece a ter um mercado de transferência muito aquecido, muitas novidades. E vamos à primeira delas, que tem relação com Coritiba. Fernando Seabra foi anunciado hoje de forma oficial como novo treinador do Coxa. Era algo que já era muito próximo de acontecer, a gente já sabia que ele era o técnico mais provável de assumir o Coxa. Hoje o Coritiba anunciou a chegada de Fernando Seabra. O que nós podemos esperar dele? Quem quiser mais detalhes, tem um vídeo que fala exclusivamente sobre ele, mas aqui fazer um resuminho. 2 trabalhos como profissional, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Foi demitido alguns meses atrás do Bragantino. O Bragantino não estava bem, contratou o Wagner Mancini para o final da Série B, da Série A, para conseguir a manutenção na primeira divisão. Conseguiu, e o Seabra estava desempregado. O Seabra já trabalhou junto com o William Thomas, o nosso rival, então existe esse conhecimento do trabalho dele. O que esperar do Seabra dentro de campo? O Seabra tem algumas características diferentes do Moser. O Moser, o que ele prezava? Prezava por um controle de jogo, com posse de bola, mas uma posse de bola mais lenta, mais defensiva, ali uma troca de bola entre zagueiros, laterais, cozinhar o jogo. O Coritiba 2025 fazia muito isso, cozinhar o jogo. Era um time de pouco contra-ataque, era um time que chegava pouco no ataque. Isso muito por essa postura dele. Não tem nada de errado, é uma ideia de jogo que deu muito certo, fomos a defesa menos vazada, fomos os campeões. Mas era a característica dele, um time que contra-atacava muito pouco, não tinha velocidade, apesar de ter jogadores supostamente velozes ali nas pontas, o Moser não apostava nisso. O Seabra é um técnico que também gosta da posse de bola, mas uma posse de bola visando o ataque. É um técnico mais ofensivo, então a gente vai ver diferença no Coritiba que a gente viu esse ano no próximo ano. É um técnico que gosta do ataque, a gente vai ver um time que agride mais o adversário, com posse de bola, com linhas mais altas, a linha defensiva vai adiantar, não vai ficar tão próxima ao gol como muitas vezes ficou. Um ponto que me pega nessa questão da linha alta é o Maicon. O Maicon foi um dos melhores jogadores do Coritiba, mas é um jogador que já não tem a mesma velocidade de anos atrás, já está com uma idade mais avançada. Ainda não está confirmada a renovação dele, mas aparentemente está tudo certo. Jogando com uma linha mais baixa, um time mais protegido como era com o Moser, o Maicon era pouco exposto. Tinha 2 laterais que seguravam mais, os zagueiros ali obviamente ficavam mais atrás, mas ele estava muito protegido para não tomar a bola nas costas. Agora, com uma linha ofensiva, uma linha que suba mais, seja mais alta, o Maicon tende a ficar mais exposto, não só o Maicon, todos eles, mas na análise específica do Maicon é algo que vai precisar ser visto. O que pode pesar a favor do Maicon é que o Seabra muitas vezes gosta de jogar com 3 zagueiros. Ali, o Maicon na sobra, talvez seja possível se encaixar nessa linha que vai jogar bem mais para frente. Com 2 zagueiros, uma linha alta, como eu estou repetindo com frequência aqui, vai ser complicado o Maicon jogar. Série A, um nível mais alto, jogadores mais rápidos, mais habilidosos. Então, ele vai ficar muito vulnerável caso o Seabra mantenha o estilo de jogo dele e jogue com 2 zagueiros. Com 3 zagueiros, eu vejo um pouco mais de chance, mas vamos aguardar primeiro a oficialização da contratação do Maicon e se o Seabra realmente vai colocar esse jogo mais propositivo e mais ofensivo. Demais novidades hoje, nós temos também o anúncio do Josué como o melhor jogador da Série B na bola de prata da Placar. Primeira vez que a Placar premia a Série B, não teve seleção posição por posição na Série B, apenas o de melhor jogador, e o Josué ganhou com muita justiça, nós acompanhamos ele de perto. 34 jogos na Série B, 33 como titular, 80 minutos por jogo em média, uma minutagem muito alta, 6 gols, 5 assistências e ali o mapa de calor do Josué, que já falei nas análises dos meio-campistas do Coritiba, um jogador que está em todo lugar do campo. Vamos ver também, agora com o novo técnico, se ele vai continuar vindo buscar a bola como ele vinha com o Moser, quase no pé do zagueiro, ou se ele vai trabalhar mais à frente, até porque imaginamos que ele vai ter companheiros mais qualificados, se ele joga mais à frente, pisando mais na área,
que foi algo que eu senti falta nessa temporada, mas fica o registro aí do melhor jogador da Série B. O que mais temos? Contratamos treinador e agora o que precisamos ver é o nosso elenco. Oficialmente, ninguém anunciado ainda. A especulação mais forte, deixa eu abrir aqui. No último vídeo já falamos bastante, Pedro Rocha. Nenhuma novidade até o momento, o anúncio oficial não aconteceu. As notícias é que ele já estava vindo para Curitiba, que estava tudo certo. Mas depois da surpresa que tivemos com a renovação do Mozart, é sempre bom ficar atento, que até assinar o contrato ninguém está garantido. Mas, a princípio, será o nosso primeiro reforço. E vamos passar agora pelo nosso elenco. Jogadores que têm contrato, jogadores que já saíram, jogadores que estão com a situação indefinida. Vamos lá, primeiro, os que têm contrato com o Coritiba. Pedro Morisco, muito assediado pelo mercado. Pedro Rangel, reserva imediato. Benassi, nosso terceiro goleiro. Laterais, 2 jovens na direita, Felipe Guimarães e Lucas Taverna. Lateral direita vai precisar de contratações, talvez até 2. Lateral esquerda, Bruno Melo e João Almeida. Zagueiros, Jaci, muito assediado também, mas tem contrato. Thiago Kozer e Guilherme Aquino. Quem mais tem contrato? Sebastião Gomes. O Alisson foi comprado nos últimos dias junto ao Atlético. Como ele não chegou a voltar para o Atlético, ele simplesmente foi estender o contrato dele através da compra, eu considero que ele é apenas uma manutenção ali para o clube. Vini Paulista, Jean Gabriel e Matheus Dias, os 2 últimos meninos da base, pouquíssimas chances em 2025, jogaram Taça Paraná, mas no profissional poucas chances, mas constam no elenco principal. Atacantes, Yuri Castilho, Cleison, os 2 têm contrato. Lucas Ronier ainda não chegou, boatos muito fortes de saída do Ronier, mas acredito que a gente vai ver isso e é algo que vai nos perturbar durante boa parte da janela de transferência. Rodrigo Rodrigues, nosso único centroavante machucado, machucou agora na reta final da Série B. Imagino, levando em conta a lesão dele, ruptura do ligamento cruzado, que ele vai voltar lá para o segundo semestre do ano que vem. Então não temos nenhum centroavante disponível no elenco. E por fim, Juan Assis. É até necessário confirmar o contrato do Juan Assis, eu já ouvi algumas informações divergentes, mas coloquei aqui ele como tendo contrato, mas é necessário essa confirmação. Então, o que pega aqui no ataque, não temos nenhum centroavante. Provavelmente o Pedro Rocha vai compor ali a ponta esquerda ao lado de Yuri Castilho e Cleison, talvez um dos 2 sobre, mas muitas contratações necessárias. O que mais temos? Saídas. Nem todas confirmadas, o clube não divulgou a saída de ninguém, na verdade. A gente vai pegando em post de Instagram, vai pegando ali no que os jogadores publicam e também aquelas coisas que são meio óbvias. Tem jogadores que ainda não saiu nada, mas que a gente sabe que não vão ficar, e aqui eu coloquei todo mundo. Alex Silva, Zeca, 2 laterais saíram, que talvez fossem ficar se o Mozart continua. Rodrigo Moledo sem anúncio oficial, mas não ficará. Matias Fraca não faria nenhum sentido ficar, não jogou nenhuma partida na Série B. Giovani jogou muito, entrava entrava várias vezes um tempo precisando segurar o placar, mas não teria o perfil para continuar. Depena, para tristeza de muitos, muita gente gostava do Depena, mas quando teve a oportunidade como titular não aproveitou. Guilherme de la Torre fora, Gustavo Coutinho, Everaldo e Nicolas Careca. 4 atacantes constando aqui para ver como a limpa foi grande nesse setor. E tem também a situação dos indefinidos. Gabriel Leite, como time titular, não é algo que vai fazer diferença, mas para compor elenco, ele é um cara que todo mundo aparentemente gosta. E para quarto goleiro, existe a possibilidade de renovação. Maicon, o William Thomas já garantiu que fica, mas eu ali como precaução deixei como indefinido ainda. Felipe Machado, se o Coritiba quiser contratar, precisa comprar junto ao Vitória ou prorrogar o empréstimo. E o Josué, que é a nossa principal dúvida no momento, ainda não temos o anúncio oficial, mas os indícios que eu vejo é de uma renovação com o Josué. O que mais temos para hoje? Vamos olhar aqui. O Brasileirão acabou ontem. Vamos passar
Agora temos as confirmações de equipes que vão jogar o mesmo campeonato que o Curitiba ano que vem. Teremos o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bragantino e Mirassol, 6 paulistas. Grêmio e Inter pelo Rio Grande do Sul. Bahia e Vitória pelo estado da Bahia. 2 mineiros, Cruzeiro e Atlético. 2 paranaenses, Coritiba e Atlético Paranaense. 1 paraense, o Remo. E apenas um catarinense, a Chapecoense. E ontem nós vimos a rodada, caíram Ceará. O Ceará, curiosidade, o Ceará das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro passou apenas uma dentro da zona de rebaixamento, que foi a última. Então o futebol é cruel também. Mas tem uma rodada que você não pode estar na zona de rebaixamento, que é a última, e bobearam, jogaram com o time praticamente reserva do Palmeiras, saíram na frente e tomaram a virada. Então é difícil dizer que não é merecido. Fortaleza também caiu, estava numa campanha de reação, mas não foi o suficiente. Juventude e Sport já estavam rebaixados há muito tempo. O que mais temos? Ali no nosso time é bom a gente olhar também o mercado das outras equipes, as equipes que vamos enfrentar no Brasileirão. Agora, a partir de hoje vai ter muita coisa, então eu vou selecionando algumas coisas mais próximas a gente, jogadores que já passaram por aqui, fatos que chamam muita atenção. Provavelmente não vai dar para colocar tudo, porque como eu falei é muita coisa, mas aquilo que mais chama atenção eu vou pegar aqui. Primeiro, Everton Ribeiro renova com o Bahia. Everton Ribeiro teve uma ótima passagem aqui pelo Coxa em 2011 e 2012. Assinou o contrato até o fim de 2026. O Everton Ribeiro teve aquela questão do câncer, que ele fez uma cirurgia, mas aparentemente está tudo bem. Aqui no tweet o Meia não atingiu a meta de renovação automática, mas independente disso, o Bahia preferiu continuar com ele. Qual notícia mais temos hoje? Notícia do Lucas Colar, setorista do Inter, jornalista, sobre o novo técnico. O preferido do Inter é o Odair Hellmann, ao entrave seu contrato muito bem amarrado com o Atlético Paranaense. O treinador conta com a admiração de Abel Braga e de Alessandro, que são 2 nomes praticamente certos no departamento de futebol colorado em 2026. O que eu pesquisei aqui do Odair, que está no nosso rival atualmente, o contrato dele com o Atlético vai até maio de 2026. Como eu sempre falo, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, então imagino que o Atlético busque ele para renovar. Caso não queira renovar, o Inter, que ontem escapou do rebaixamento e só contratou o Abel Braga para as últimas 2 rodadas apenas, o Abel já está aposentado, não vai continuar, ele já demonstrou que não vai continuar. O Inter deu olho no Odair Hellmann. E por fim, vamos abrir aqui. Marcos Braz confirma Aleph Manga como primeira contratação do Remo para a Série A de 2026. Aleph Manga com espaço na Série A em 2026 é algo que me causou surpresa. Vamos ver a notícia. O Remo já tem um jogador contratado, segundo Marcos Braz, Aleph Manga já foi confirmado para a próxima temporada. Aqui ele até cita o Pedro Rocha, diz que o Manga foi uma oportunidade de mercado e teve a coincidência do Pedro Rocha sair. 31 anos para o Manga, disputou 31 jogos pelo Avaí nesse ano, com 4 gols e 2 assistências. Na última Série B, que o time remissa também disputou, o Manga jogou 23 vezes, sendo 10 como titular, fez 3 gols e deu 2 assistências. O Manga foi afastado do elenco do Avaí na última Série B. O motivo ali não é muito claro, mas na reta final, se eu não me engano, ainda era o Jair Ventura. O Jair Ventura afastou o Manga e algum tempo depois ele rescindiu o contrato. Na verdade é impressionante o que o Manga fez com a carreira dele, né? Era um jogador que tinha uma vida muito estável no Coritiba, provavelmente ganhava um bom salário, a torcida gostava até um pouquinho além da conta, eu acho. A gente viu esse gosto além da conta, principalmente depois do que ele aprontou na questão das apostas. Muita gente defendendo ele mesmo, depois de tudo que aconteceu. Eu acredito a ele uma parcela no rebaixamento do Coritiba em 2023. Ele era nosso principal jogador e acabou ficando fora ali. Provavelmente o time não escaparia mesmo com ele, mas perdendo o principal jogador é muito complicado.
Então, é um jogador que praticamente jogou a carreira no lixo, né? Não torço contra, mas também não torço a favor pelo que ele fez pelo Coxa. Reconheço o bom 2022 que ele fez, mas a história final dele ficou muito manchada. É inacreditável. E mesmo assim ganhou espaço na Série A. Vamos ver, teve um 2025 ruim em desempenho e mesmo assim foi promovido para a divisão seguinte. Vamos ver o que ele consegue fazer num time que será nosso adversário. Então é isso por hoje, gente. Anúncio oficial do Fernando Seabra. Vimos aqui o nosso elenco e começamos a passar também pelas contratações, especulações, renovações dos nossos adversários na Série A 2026, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.